Legal, então esse é o trabalho de desenho do Luiz Henrique, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Bom, pois bem, ah, a peça escolhida por mim foi uma câmera de segurança. Ela aparentemente apresenta talvez uma simplicidade visual, entretanto, na sua construção ela apresenta dada complexidade, visto os grandes encaixes e as peças de mais detalhes. Por exemplo, os parafusos. Eu escolhi colocar uma base nessa câmera e uma articulação. Essa bolinha é uma articulação. Os parafusos todos contêm rosca e o buraquinho do parafuso contém o passo de rosca também referente ao parafuso. Eles foram chanfrados na sua frente para ter uma proximidade maior ainda com o real e para que as ferramentas do AutoCAD pudessem ser exploradas. Um encaixezinho, um engate da câmera, né? É, na lente da câmera também apresentam-se parafusos menores e de passo diferente e de cabeça diferente. Esse daí é um tipo de chave sextavada, a dita chave Allen, né? Que pode afrouxar ou apertar esse parafuso. Também ele é chanfrado, mas com tamanho menor. O passo de rosca coincide com o passo do parafuso, visto que eles foram feitos de maneira concomitante, né? Foram feitos juntos. Essa é a minha câmera. Bom, vamos lá. O processo foi o seguinte: desenhei um retângulo e esse retângulo a gente coloca um press pull. Deu um probleminha, mas eu cortei esse probleminha com press pull também. E agora a gente começa a chanfrar, né, a abaular as laterais do nosso paralelepípedo. Então a gente abaula com o Fillet Edge, né, esse comando do AutoCAD que é fantástico, e eu defini um raio de 25. Bom, tinha dado um probleminha aí no Conception, então a gente muda para o 2D Frame. Ao longo do trabalho isso vai acontecer bastante. O AutoCAD é uma ferramenta muito pesada e às vezes o computador não consegue renderizar. Agora a gente vai fazer aquela capinha que estava em volta da câmera, sabe? Aquela bordinha que estava em volta dela. A gente constrói uma figura plana, primeiro, construímos uma figura bidimensional ao longo da câmera, e depois a gente só vai dar novamente um press pull nessa figura, de um tamanho de 10 em cada lado e 10 em cima dela. Então aí é a construção dessa parte. Legal. É válido mencionar as dimensões da câmera. Ela tem 250 por 250 e 500 de profundidade. E assim que ficou a nossa câmerazinha. A gente dá uma afundadinha e agora eu mudei pro 2D. Agora a gente vai desenhar um quadrado aí na frente, um quadrado de 100 por 100, certo? Ele está bem centralizado na nossa câmera. Ele vai abrigar a nossa lente. A gente agora muda para configuração 2D do AutoCAD e abaula também as pontinhas dele, colocando com aquele comandinho ali em cima. A gente define o tamanho do raio. É necessário a gente definir o tamanho do raio. Ali, ó, eu defini em 15 e você vai abaulando as pontas ali. Legal. Feito isso, agora a gente vai novamente utilizar o Press Pull para a gente afundar um pouquinho esse lugar para abrigar o sensor. Aí dei um grande salto na minha evolução, né? Por causa do tempo. Bom, o que foi feito aí? Colocamos o suporte e o sensor foi instalado. Agora a gente vai fazer o passo de rosca, que é a parte mais importante, talvez, da construção dessa câmera. Primeiro a gente desenha um cilindro, que vai ser o nosso parafuso. Depois a gente desenha uma hélice, com as dimensões também do cilindro. E aí eu tenho uma metodologia para desenhar, para fazer a rosca, que é a seguinte: eu faço a hélice, vou na pontinha dela, é uma parte muito difícil encontrar a ponta dessa hélice. Encontramos a ponta dela. Então aí está sendo encontrada a ponta, procurando. Quando a gente encontra, a gente desenha um triângulo. Desenhando esse triângulo, com os tamanhos de passo de rosca que a gente quiser. No caso eu queria 15 de profundidade, né, de ranhura, por 30 de comprimentinho. A gente
une todas e transforma elas, a partir dos desenhos 2D, numa figura plana, bidimensional. A gente usa então o comando sweep e coloca nesse triângulozinho e na hélice. Veja, o AutoCAD dá até uma travada, porque é um comando muito pesado. Pronto. A nossa hélice agora ela é tridimensional. Ela deixou de ser uma linha e passou a ser um negocinho. Agora a gente tem o corpinho do nosso parafuso. Tá vendo que ele já tem um passo de rosca, já está bem legalzinho. Entretanto, a gente tem que fazer a cabeça do parafuso ainda para ele ser um parafuso. A gente centraliza, sair puxando uma linha do centro e colocando um polígono. Eu decidi colocar um polígono de 8 lados, né, e um polígono inscrito na circunferência, ou melhor, uma circunferência inscrita num polígono. Depois disso a gente define a espessura desse polígono, que vai ser basicamente a espessura da cabeça do nosso parafuso. E agora vem uma sacada que eu utilizo para fazer não é a porca, né, mas onde o parafuso vai ser acoplado. A gente desenha um cilindro de espessura maior do que o parafuso e o seu passo. Então aí a gente desenha esse cilindro e a gente aplica os seguintes comandos. Subtract. Eu cliquei errado nessa primeira vez, deve ter errado, mas a gente subtrai a parte de fora com a parte de dentro. Veja que gerou um passo de rosca ali dentro. Ficou bonitinho e ele coincide com a rosca do parafuso. A gente copia esse negocinho, esse buraquinho que vai acoplar o nosso parafuso, copiamos ele e voltamos tudo com Ctrl Z. Copiamos e colamos eles nos lugares que a gente deseja e, como já tem um Ctrl Z, o parafuso está de volta como ele estava inicialmente. Agora é só a gente copiar e colar esse parafuso também nas localizações que a gente deseja. Como o nosso parafuso da lente tem que ser abaulado, né, para dificultar, por exemplo, um assaltante que for desativar as câmeras, a gente vai no mesmo comando de Fillet Edge e abaula as pontas do parafuso. O parafuso maior a gente faz do mesmo esquema, apenas com um tamanho de parafuso maior. E é isso aí. Espero que tenha gostado e espero que tenha entendido. Um abraço.